Boa tarde, eu sou a missionária Marisa. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso de aconselhamento bíblico. Nós já tivemos umas aulas antes, que é a abertura do curso. E agora a gente vai dar continuidade à primeira aula do aconselhamento bíblico. E essa primeira aula é uma aula muito importante, que são as pessoas envolvidas no aconselhamento. Mas nós, antes de começarmos, nós vamos fazer uma oração. Amém? Vamos todos orar. Maravilhoso Deus, aqui nós estamos na sua presença. E nós te pedimos, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa estar direcionando este curso de aconselhamento bíblico, que teu Espírito Santo possa estar ministrando através da minha vida, que o Senhor venha dar mentes abertas, corações ensináveis, para entender aquilo que o teu Espírito Santo quer ministrar. Em o nome do Senhor Jesus. Amém. As pessoas envolvidas no aconselhamento. Então, são só 3 pessoas que estão envolvidas no aconselhamento. Eu, o Espírito Santo e a pessoa aconselhada. Somente 3 pessoas. Caso eu esteja falando muito rápido, vocês me dão um toque para que eu possa... A resposta cristã é que o contexto bíblico do aconselhamento, tal como o contexto disciplinar, sempre de 3 pessoas. Por que isso? Porque aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Então, o importante é você ter essa certeza que Jesus, que o Espírito Santo está presente no aconselhamento. Nunca é você que vai fazer o aconselhamento. Sempre é o conselheiro maior, que é o Espírito Santo de Deus. Então, no aconselhamento bíblico, é sempre um padrão de 3 pessoas. Por que eu sempre acostumo dizer você, o Espírito Santo e a pessoa aconselhada? Porque muitas vezes a pessoa ela vai contar as trincas dela para você. Ela vai contar problemas profundos, problemas que estão marcando a alma dela, problemas difíceis que ela não teve coragem de se abrir com outra pessoa e ela quer confiar em você aquele problema. E se você se tem outras pessoas participando desse aconselhamento, o que vai acontecer? Aquele problema que ela te contou pode vazar. E aí você já não tem mais como estar trabalhando e essa pessoa não vai mais confiar em você. Então, para evitar que vaze o aconselhamento, problemas particulares da pessoa, então, por favor, é você, o Espírito Santo e a pessoa aconselhada. A menos que seja um aconselhamento de casal, né? Para o esposo, no caso, você vai fazer primeiro com a esposa, depois você vai ter que falar com o esposo também, para depois juntar os 2 juntos, né? Mas, independente disso, se você for fazer um aconselhamento com uma pessoa, não leve um terceiro para junto. Vá você e a pessoa e o Espírito Santo. Porque essa pessoa quer se abrir com você e não gostaria que outras pessoas soubessem. Então, o conselheiro, eles têm que ser uma pessoa confiável, uma pessoa de boca fechada. Tudo aquilo que a pessoa compartilhar com você vai ter que ficar com você. Ok? Ok. Perguntas? Não. Eu gostaria de fazer pergunta. Pois não. Então, você falou que geralmente quem faz aconselhamento são um casal, certo? É um casal. Por exemplo, eu e você. Não. Nós que vamos fazer um aconselhamento para um outro casal. Sim. Certo. Teria que ser um Se casal. for num caso de casamento, sim, ok. E quando nós fazermos juntos um aconselhamento, vamos supor que seja uma moça vai vir aconselhar ou uma senhora vai vir a se aconselhar, não ela necessariamente com o esposo. Então, é preferível que eu faça sozinha esse aconselhamento. Quando é, porque às vezes, mulher, né? quando é mulher, porque às vezes essa mulher, ela quer se abrir comigo. Ela não vai ter coragem de se abrir com você. E quando for quando caso de ser homem? Quando for um caso de ser homem, aí sim, eu e você fazemos o aconselhamento junto, tá certo? Ou você pode fazer o aconselhamento você com o esposo, enquanto eu faço com a esposa.
né? Quando é casal, um caso é um pastor e esposa, então, digamos que fosse o Fábio e você, né? O Fábio faria com o homem, a Shirley faria com a mulher e depois os dois se ajuntariam, tá Porque certo? o homem pode ter alguma coisa que ele queira falar, mas ele queira falar em particular com outro homem. Ele é mais fácil ele se abrir com outro homem do que ele se abrir com uma própria mulher. São coisas particulares às vezes. Sim. O Espírito Santo é a pessoa mais importante no aconselhamento. Durante 3 anos, em cumprimento da predição de Isaías, que ele havia chamado o Espírito Santo de conselheiro, que está lá em Isaías 9:6. Então, Jesus Cristo, ele assegurou aos seus discípulos que o Pai enviaria outro consolador, o Espírito da Verdade. Então, a função orientadora e didática, né, do Consolador, que é do Espírito da Verdade, e do Conselheiro Bíblico, pode ser vista claramente dentro dos métodos como conselheiros são descritos. Por exemplo, assim, a forma como é descrito um conselheiro bíblico é a mesma forma como o Espírito Santo vai aconselhar uma pessoa, a forma como é descrito um conselheiro bíblico, porque ele é o seu consolador. E o conselheiro bíblico tem essa figura didática de ser o consolador de uma pessoa que está angustiada, que está com problema, que está sofrendo. Então, essa é a função do conselheiro, tá bom? Jesus guiou, instruiu, repreendeu, encorajou e ensinou os seus discípulos. Quando Jesus estava prestes para deixar os discípulos, ele acalmou graciosamente os seus temores, informando que lhe enviaria então outro consolador. Qual é a função do consolador? É a obra da santificação. Esta é a função do aconselhamento. Você buscar a santificação, que as pessoas possam buscar a santificação. Essa é a função do aconselhamento. O Espírito Santo, ele é chamado de santo porque ele é a fonte de santidade. Eu queria que vocês pegassem Romanos 1:4, pode ser? Está dando para vocês entenderem? Sim. Romanos 1:4. Você pode pegar no celular também. Pode ler, Shirley. Declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, o fruto do Espírito consiste justamente nisso. É o resultado da sua atuação. O aconselhamento, em sua essência, é um dos aspectos da obra santificadora. Na qualidade de santificação, ele é o Espírito da transformação. Porque aonde quer que o Espírito Santo atue, vai haver uma mudança inevitável. Aonde o Espírito Santo atuar, vai mudar, vai haver mudança na pessoa. Se nós ignorarmos o Espírito Santo ou evitar o uso das Escrituras no aconselhamento, é como se uma rebeldia, no caso. Porque não tem como ignorar isso. Para se fazer um aconselhamento, você vai precisar da Bíblia. Você vai precisar conhecer os conselhos bíblicos da palavra de Deus. É Ele quem regenera as pessoas e concede fé aos eleitos. Amém? Isso está em 1 Coríntios 12:3. É Ele quem capacita o crente a compreender. A viver de conformidade com a vontade divina.
E é ele quem capacita o cristão para a missão mundial, que é a evangelização. Isso está em Mateus 28, do 19 ao 20. Mateus 28, do 19 ao 20. Essa é a função didática do Espírito Santo, dentro do aconselhamento. Agora a gente vai falar sobre o conselheiro humano. Você viu como cada aula passa bem rapidinho, né? O conselheiro humano. Quem deve ser o conselheiro humano? Deve ser cristão e cheio do Espírito Santo e que tenha dons. Porque tem pessoas que não têm o dom para aconselhar. Não basta só querer. Não basta só querer. Tem pessoas que não têm o dom. Tem pessoas que ele até quer aconselhar, mas ele não tem o dom para aconselhar uma pessoa. O aconselhamento é para você buscar o crescimento da pessoa, levar a pessoa a reconhecer aonde ele caiu, levar ele a reconhecer o seu erro e voltar atrás e acertar suas coisas com Deus. Não é para que você saiba do problema da pessoa e pise na pessoa, entendeu? Esmague a pessoa. Não. A função do aconselhamento é levar você a reconhecer aonde você caiu, voltar atrás, acertar com as pessoas e com Deus e caminhar. O desejo do conselheiro deve ser em ver você restaurado e não humilhado, não pisar em cima de você. Então tem muitas pessoas que não têm o dom para o aconselhamento. Ele acaba humilhando a pessoa, ele acaba pisando na pessoa, ele acaba fazendo com que a pessoa sinta um peso de culpa pior do que aquele que ele já tem. Sim, porque no caso é independente do conselho que a pessoa esteja precisando para aquele momento, a orientação, pode ser que a gente vá lidar com problemas bem maiores do que coisas simples e naturais. Então, ele não precisa ser acusado, né? Ele precisa de amor, de compreensão, tudo aquilo, todo aconselhamento, por pior que seja, lembre sempre, você também é um pecador, você também falha, você também erra, e todos os casos devem ser tratados em amor. O conselheiro deve sim falar a verdade da palavra, mas em amor, sem magoar, sem confrontá-lo com a verdade da palavra, sempre. Nas Escrituras, há somente 3 fontes originais de problemas pessoais na vida diária. Atividades dos demônios, sobre possessão, né? Sobretudo uma possessão, pecado pessoal e as enfermidades físicas. Essas fontes estão relacionadas entre si. Todas as opções podem ser cobertas por esses 3 fatores, não havendo espaço para um quarto. É corpo, alma e espírito. Então, ou é atividade demoníaca, possessão, ou é pecado, ou é enfermidade física. Não tem outra coisa que vai acometer o... Repete a atividade. Atividade dos demônios. Sobretudo possessão. Possessão, né? Uhum. O pecado pessoal. Ou enfermidades físicas. É corpo, alma e espírito. Ok? Que está lá em 1 Tessalonicenses 5:23. Uhum. É importante a gente entender que
os dois alvos e métodos gerais da psiquiatria e de ministros evangélicos são idênticos. Tanto a psiquiatria como o ministro evangélico têm os mesmos alvos. Ambos querem mudar condutas, emoções e caráter. Tanto a psiquiatria quanto o evangélico. Ambos tentam isso mediante a mudança de valores, mudança de atitudes, né? E comportamentos. Tanto o ministro do evangelho como a psiquiatria têm o mesmo alvo. Deus atribuiu essa tarefa como chamada vitalícia àqueles que ministram sua palavra e não a conferiu a outros. Então, isso é uma chamada vitalícia do ministro de evangélico, não da psiquiatria. É muito interessante isso daí. Deus não deixaria a cura da alma para um terceiro. Veja o que diz as Escrituras. Salmos 19, 7. Salmo 119, 25. ou 25? 119, 25, 28, 92. Lê para mim só o Salmo 19, 5 e você 19, 25. É o 5 ou o 7? 19, 7. 7? Uhum. Tá. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Entendeu? A única coisa que refrigera a alma do homem é a lei do Senhor. É a única coisa. Eu não tenho como trabalhar a nível emocional, como os psiquiatras, como a psicologia trabalha. Lembra-se que na primeira aula a gente falou sobre o problema de Caim, de Abel e de Caim, que o problema foi comportamental, não era emocional. Então, eu não tenho como trabalhar a nível emocional, como a psiquiatria, como a psicologia trabalha. Por quê? Porque a única coisa que refrigera a alma do homem é a lei do Senhor. Não existe outra. Lê para mim Salmo 119, 25. A minha alma está pegada ao pó. Vivifica-me segundo a tua palavra. 28. A minha alma consome-se de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Então, os psiquiatras deveriam retornar à prática da medicina, que é sua única esfera legítima de atividades. E os ministros deveriam retornar à tarefa que lhes foi dada por Deus, da qual foram expelidos. Porque hoje, gente, até em seminários, em vários lugares, a pessoa está morrendo com depressão, sentada na igreja, está passando por situações difíceis, né? Com doença da alma tremenda ali. Os próprios pastores, isso se corre até em seminários, de pegar o missionário e mandar ele para o psicólogo, que muitas vezes nem formação teológica tem. Pega um cristão que tem a mente de Cristo, porque a palavra do Senhor diz que nós temos a mente de Cristo, e entrega na mão de uma pessoa que nem pode falar sobre religião, que nem pode sequer falar que é cristão. Hoje em dia nós temos os psicólogos cristãos. Quando esses psicólogos cristãos detectam o problema, que eles conseguem até detectar o problema, mas que eles aplicam a Bíblia, aí é outra coisa. Os princípios bíblicos para a restauração. Que é o que não acontece, geralmente, no dia de hoje. Porque não se pode dizer, no mundo da psicologia, você não pode dizer que você é cristão. A menos que você assuma, né? Sou um psicólogo cristão. Tá certo? Então, isso é muito sério.
pastores hoje em dia pegando membros da igreja e mandando para a psiquiatria. Não, fulana, a irmã tem que ir procurar um psicólogo e tal. Quer dizer, aquela tarefa vitalícia foi dada de restauração da alma, foi dada por Deus, conferida por Deus para o ministro do evangelho, que é para os pastores. E existe então essa linha muito fina da psicologia com a teologia, que não restaura as pessoas, que não recupera ninguém. Os ministros deveriam retornar, então, à tarefa que lhe foi dada por Deus, da qual foi expelida. A função da psiquiatria consiste em servir aquele que sofre de dificuldades orgânicas. A razão para os psiquiatras existirem é somente quando se especializam como médicos que tratem, por meio da medicina, aquelas pessoas cujos problemas tenham uma etiologia orgânica. E hoje em dia, os próprios ministros do evangelho estão pegando seus membros e estão mandando para a psiquiatria. E quando você fala alguma coisa, as pessoas já falam, mas imagina, onde já se viu isso? Ah, essa pessoa, ela precisa de um psicólogo. Só um perito agora para resolver essa questão dela. Só um perito. Então ele esquece, o ministro do evangelho esquece que Deus deu essa tarefa para ele, essa incumbência para ele. Seria a mesma coisa, quer ver, eu queria falar um exemplo, mas eu teria que... Seria a mesma coisa de Deus chegar em você, Fábio, e dizer assim, Fábio, está tudo pronto aqui. Está aqui prontinho para você. A cura para a doença física, olha, todos os teus problemas estão aqui dentro da Bíblia. Aí Deus virasse as costas e saísse andando. Daqui a pouco ele virasse e falasse assim, Fábio, eu esqueci do problema da alma. Mas eu vou deixar para Roger, para Skinner, para Freud, né, que são os pais da psicologia, eu vou deixar para eles resolver o problema da alma para você, tá bom? Deus faria isso? Não. Deus não faria isso. Deus não deixaria a cura da alma para um terceiro. Fontes originárias de problemas. O conselheiro vai lidar com muitas coisas. Atividades demoníacas. Quer escrever? Sim. Atividades demoníacas. Pecado pessoal. Enfermidades físicas. Que dentro deste pecado pessoal, a gente pode destacar o mundo, a atração e ataque que atinge as partes físicas, psicológicas e espirituais da pessoa. São 3 itens. Qual é o outro? Atividades demoníacas. Enfermidade pecado pessoal. física. Enfermidades físicas. O que é, então, esse aconselhamento? O aconselhamento, gente, ele é ministerial. É um ministério. O ministro foi chamado à incumbência especial de proclamar as boas novas e de ministrar a palavra de Deus àqueles que forem regenerados pelo Espírito. Dentro desta vocação, ele deve ser um pastor mestre que conduza fielmente o rebanho de Deus pelas veredas da justiça e o alimente com toda a palavra que procede da boca de Deus. Lê para mim Efésios, anota para mim Efésios 4, versículo 11 e 12. Posso ler? Pode ler. E ele mesmo deu uns para apóstolos e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério,
para a edificação do corpo de Cristo. Ok. Então, o propósito é a edificação do santo, né, para o ministério. Então, essa é a tarefa ministerial que foi concedida ao ministro. Quanto mais cristão se for tornando um conselheiro em suas atividades de aconselhamento, mais e mais ele se assemelha a um ministro, ou seja, suas atividades se tornarão precisamente aquelas para as quais o ministro é chamado na qualidade de pastor conselheiro. Então, nós temos vários cargos dentro da igreja hoje, né? Que um é pastor de mordomia, outro é pastor de conselheiro, outro é pastor disso. Só que o que acontece muitas vezes em várias denominações, em muitas denominações, se pega uma pessoa que muitas vezes ele é pastor, mas ele não tem nenhum dom de aconselhar uma pessoa. E nem conhece muitas vezes os princípios bíblicos da palavra. E coloca ele porque ele é o pastor conselheiro lá dos irmãos. A irmãzinha está passando uma situação difícil, o pastor não teve um treinamento, não estudou, não se preparou direito e vai lá aconselhar a irmã. Aí muitas vezes ele acaba misturando o aconselhamento pastoral com a psicologia, já acaba pegando a irmãzinha, já dizendo, a irmã está com um problema sério, ela precisa agora de alguém especializado para cuidar dela. Nós temos que mandar essa irmã para o psicólogo. Aí já vem lá os remédios para a irmã tomar. Pois não. Pergunta. Então, o pastor, que seja o pastor titular de uma igreja, ele não pode indicar qualquer uma pessoa para aconselhar um membro da igreja. Ele tem que saber, ele tem que conhecer quem ele pode enviar para poder fazer esse trabalho de aconselhamento. Né? Para assumir um cargo desse. Porque como é que eu vou enviar uma pessoa para assumir um cargo de conselheiro, de aconselhar uma pessoa, se muitas vezes, até mesmo esse pastor que ele enviou, esse pastor está com problemas às vezes dentro de casa, está com problemas emocionais. Tem que não é? Bem, né? Exato. Primeiro, você tem que ser curado. Esse aconselhamento bíblico, ele é muito bom, porque ele trabalha, ele te capacita para você cuidar de pessoas, mas antes ele trata em você. É aquilo que eu sempre disse quando eu estou ministrando esse curso. Eu sempre digo para as pessoas assim, olha, você vai levar tanta pedrada nesse curso, vai ser tanta pedrada, mas não fique bravo. Nem fique bravo comigo, pega essas pedras, coloca no bolso, porque lá na frente você vai precisar usar e você já vai estar preparado. Por que você vai levar tanta pedrada? Porque este aconselhamento, primeiro ele trabalha com você que está fazendo o curso. Ele vai tratando de você. E aí, te ensinando a trabalhar com as pessoas que Deus coloca nas suas mãos. Por isso que é interessante você fazer um bom aconselhamento bíblico e deixar ser trabalhado por ele. Deixar ser trabalhado. Porque você fica treinado e capacitado para trabalhar com outras pessoas. Ok? Todos quantos pretendem ser conselheiro cristão deveriam levar a sério seus próprios dons e sua vocação. Na medida em que todos os crentes comecem a se aconselhar, eles estarão exercendo a autoridade que Cristo lhe conferiu como santos. Colossenses 3,16, Romanos 15,14. Colossenses 3,16. Vou pegar Romanos. Você pega Romanos 15,14. Posso ler? Pode ler. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando vós e admoestando vós uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ok, então essa palavra ela deve habitar ricamente em nós, né? Ensinando e admoestando. Exortar é uma coisa, admoestar é outra coisa. Porque a gente vê muitos pastores hoje em dia dizendo assim, os irmãos da igreja falam assim, mas hoje o pastor deu uma exortada na igreja. Exortar significa encorajar.
Ademoestar é, puxar a orelha. Então, o pastor, ele deu uma encorajada na igreja. Agora, ademoestar é você ir lá e dar um cutucãozinho, entendeu? É a diferença que tem. Então, a palavra de Deus habite ricamente em você, aconselhando, ensinando, ademoestando as pessoas, tá? Romanos 15, 14. Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Ok? Então, cheio de conhecimento, cheio de bondade, cheio de amor, nós temos que estar para aplicar o aconselhamento. O melhor treinamento possível para o aconselhamento cristão consta de uma boa educação em seminário que proveja sólido respaldo bíblico e teológico. Os recursos sobre os quais se fundamenta um conselheiro verdadeiramente cristão são a palavra, o Espírito Santo e a igreja. Vou explicar por que a igreja. Só um minutinho. Repetindo. Os recursos sobre os quais se fundamentam um conselheiro verdadeiramente cristão são 2 pontos. A palavra, o Espírito Santo e a igreja. A palavra porque é Bíblia, tá certo? Porque a palavra, nós vimos desde do primeiro áudio, que a palavra é o próprio Jesus, né? É o Logos. E o Espírito Santo, que é o Espírito Santo de Deus, que é aquele que é o nosso Consolador. E a igreja, porque você não tem como fazer um aconselhamento desvinculado, muitas vezes, da igreja. Por quê? Porque muitas vezes o aconselhamento é para o cristão, que ele está sentado ali dentro da igreja. Então, você está no púlpito, você está ministrando, você está numa área de aconselhamento, você está trabalhando com os irmãos dentro da igreja. É interessante que quando eu vim para cá, uma irmã orando por mim, ela disse para mim, nossa, o teu ministério é diferente, o teu ministério é trabalhar com pessoas de dentro da igreja. Eu falei, sim. Eu trabalho com muitas pessoas que estão dentro da igreja, irmãs e mais irmãos que me procuram, que são cristãos, que estão dentro da igreja, mas que estão mortos, sentados nos bancos, com depressão profunda, que não sabem o que está acontecendo. O problema de apresentação é depressão, é angústia, é isso, aquilo, outro, mas que está com um problema sério e são cristãos, estão sentados dentro dos bancos da igreja. Então, isso é importante, não tem como desvincular, né? O aconselhamento, você ser, não, vou sair agora e ir pela rua e vou fazer aconselhamento com as pessoas. Não tem como desvincular isso, né? Tudo tem que estar no seu lugar certo, da maneira correta. E porque assim também geralmente se faz dessa forma, de vou sair por aí aconselhando, as pessoas vão perguntar, tipo, é uma pergunta meio automática, onde é a sua igreja, né? Onde é a sua casa? Exatamente. Porque ninguém surge do nada, assim, pra bater na porta, eu vim te dar um conselho. Mas quem é você? Você é da onde, né? Do quê? Você congrega, né? Onde? Aonde, né? Isso. Porque ninguém nunca se viu alguém bater na porta para se dar conselho para alguém, né? Isso aí. Né? Tá certo? Então, onde você congrega, você tem que ter um respaldo, né? Você tem que ter esse respaldo. Você tem o respaldo da palavra, você tem o respaldo bíblico. E você tem que estar congregando em uma igreja, né? Qualificações para o aconselhamento.
Sim, olhando assim não tem graça, né? Eu tô escrevendo. Ponto. As qualificações para o aconselhamento, gente, é o seguinte: conhecer bem a palavra de Deus. É aquilo que eu sempre friso bem. O aconselhamento, você vai folhear muito a Bíblia, né? A gente vai estar estudando, você vai estar sempre folheando a Bíblia e isso praticamente, você vai estudar toda essa Bíblia. Mas eu preciso me dispor a ler a Bíblia. Ler os bons conselhos que Jesus deixou, os ensinamentos. Eu preciso disso. Para mim ser um bom conselheiro, eu preciso disso. Não tem como. Tá certo? Então, conhecer bem a palavra de Deus. Depois, ter discernimento do problema ou do erro da parte de alguém que Deus queira transformar. Agora o Fábio poderia me perguntar assim, mas aí como é que eles vão ter? Eu vou falar para ele, calma que vai chegar a aula lá na frente. Como vai ter esse discernimento? Como, por exemplo, né, o Elias aquele dia. Ele queria que eu já fosse para os finalmente, né? Mas você viu, é muita coisa que você precisa estar inteirado. Né? Ter discernimento do problema do erro, então, da parte de alguém que Deus queira transformar. Outro, saber fazer uma confrontação verbal mediante as palavras divinas. Aí aqui que tem que tossir agora, né? Visando sempre o benefício da pessoa. Saber fazer uma confrontação mediante as palavras. Verbal, né? Verbal, isso. Eu vou dar a apostila para vocês, que vai ficar mais fácil. Mas às vezes muitas pessoas também gostam eu gosto de pegar um resuminho, assim também é mais fácil. Eu também. Né? Mediante as palavras verbal, mediante as palavras divinas. Visando sempre o benefício da pessoa. Ok? Buscar sabedoria divina no relacionamento com outros. É a continuação aqui? Ponto aqui. Agora embaixo você coloca outro item. Buscar sabedoria divina. No relacionamento com outros, com outras pessoas. Colossenses 3,16. Sabedoria divina no relacionamento com outras pessoas. Colossenses 3,16. Nós já lemos agora mesmo, né? Colossenses 3,16. Ok. Ter boa vontade e interesse pelos demais membros do corpo de Cristo. Romanos 15, 14. Saber qual é o princípio bíblico para o problema. É mais para frente. Saber qual é o princípio bíblico para o problema. Estou falando para o Fábio, é mais para frente. Não, o Fábio já falou. Qual é o princípio? Saber
Qual é o princípio bíblico para o problema? Nós perguntamos à missionária, como é que eu vou saber? Qual é o princípio? Já, tá aqui, ó. Aqui, ó. Essa aulinha aqui hoje vocês vão gostar muito. Nesse caso, então, a gente conversando com a pessoa, a gente tem que buscar entender qual seria o princípio bíblico na vida da pessoa que a gente tinha que aplicar. Que a pessoa quebrou. Sim, aí a gente tem que aplicar esse princípio, né? Um pouquinho mais para frente. Saber. Então, é o próximo item. Então, é o próximo item. Então, saber qual é o princípio bíblico para o problema. Próximo item. Como aplicar os princípios bíblicos. Vamos explicar isso daqui. Então, quando você chegar um pouquinho mais para frente, que você já vai estar começando já na prática, você vai ver que basta a pessoa abrir a boca para você, o Espírito Santo já começa a ministrar. A pessoa abriu a boca, começou a contar o problema dela, o Espírito Santo já começa a ministrar para você o problema. É automático. Muitas vezes você não vai conseguir identificar o problema. Muitas vezes você não vai conseguir identificar. Por quê? Porque às vezes a pessoa, é difícil ela te entregar todas as trincas dela. A pessoa sempre fica escondidinha, ela fica esperando alguma coisa, ela vai contando aos pedacinhos, aos pouquinhos para você. Aí entra a confrontação noetética, que nós vamos estudar um pouco mais para frente. É a forma de você cutucar essa pessoa para que ela saia atrás do toco. Ela precisa entregar todos os informes para você poder trabalhar naquele problema. Aí você vai ter o discernimento no momento. Opa, essa pessoa quebrou tal coisa. Opa, essa pessoa está fazendo tal coisa. Porque você conhece os princípios bíblicos, você já conhece os conselhos bíblicos, você já sabe o que aquela pessoa está fazendo errado. Então, você já tem ali... Geralmente eu pego uma caneta e eu sento com a pessoa e eu falo, a pessoa tô com uma depressão profunda e tal. Tá, eu queria que você me contasse agora um pouquinho da sua vida. Só que antes disso, eu aplico esse triângulo que o Eli já queria que eu aplicasse aquele dia. Eu aplico o triângulo na pessoa e aí eu vou perguntando, você poderia me falar agora, me conta um pouquinho da tua vida pra mim. Como é que foi tua vida? Como é que foi seu casamento? Como é que foi o relacionamento com o papai, com a mamãe? Então ela vai me contando, conforme a pessoa vai falando, o próprio Espírito Santo vai trabalhando, porque ela já viu ali, quando você aplicou o triângulo nela, ela já viu que ela errou em muitas coisas. Aí ela mesma começa a te contar. Aí vai ter coisas que ela não vai ter coragem de falar. E você vai perceber, não, mas espera aí, mas tem uma coisa errada ainda aqui. E aí você vai aplicar algumas outras coisas que ela vai... Tipo, como se a história não batesse. Tipo, não batesse, exato. Tá faltando uma pecinha, né? Exato. Um exemplo. Eu tinha uma menina no Uruguai que era um amor de menina. Ela só faltava adivinhar meus pensamentos. Um fruto maduro que Deus levantou para me ajudar a disseminar o evangelho no Uruguai. Essa menina, ela louvava lá na frente, cantava, eu tenho na família que me ama, aquela coisa toda, era muito bonito aquilo. Só que quando ela passava perto do padrasto dela, no corredor, ela não gostava que ele nem encostasse a mão nela. E um dia, ela tratou mal esse padrasto na minha frente. E eu chamei ela a atenção, falei, fulana, essa pessoa aí, ele é teu padrasto e ele... gosta de você, se preocupado com você. Aí ela olhou para mim e falou assim, eu ódio ele. Eu odeio ele. Aquilo me preocupou. Passados uns dias eu percebi que essa menininha, ela estava sempre trazendo as roupinhas dela, vinha me ver e trazia as roupinhas dela e enfiava dentro do armário da minha casa. Chamei a mãe dela e falei para a mãe dela, falei assim, por que ela está sempre trazendo as roupas dela para cá? Ah, ela quer morar com a senhora missionária. Falei, como morar comigo? Eu sou de São Paulo, não moro aqui e tal. Ah, ela quer ir embora com a senhora e a senhora leva ela para mim, missionária. Menina de menor, como é que eu ia pegar uma pessoa de outro país e ia trazer para o meu? Não tinha nem... Aí eu perguntei para ela, um dia eu cheguei nela e perguntei para ela e ela não queria me contar. Mas essa menina começou a passar muito mal em casa. Um dia ela veio para posar lá em casa e ela começou a passar mal com cólicas.
e cólica de útero, e a menina novinha, 12 aninhos. Eu falei, não, eu vou te levar no médico, vamos no médico, aqui tem posto de saúde e tudo. Aí ela sentou para trás, não vou, e não queria ir. Aí eu perguntei para ela o que estava acontecendo. Aí ela ergueu a roupinha e mostrou para mim, ela era toda queimada embaixo. E eu perguntei para ela o que estava acontecendo, como, aquilo que tinha acontecido. Aí ela foi me contar o ódio do padrasto, que o padrasto havia queimado toda ela, porque o padrasto abusava dela desde os 3 anos de idade. E ela tinha um ódio mortal do padrasto. Agora eu não podia abrir a história para ninguém. Eu não podia levar ela, porque a lei lá naquele país é se descobrissem que essa menina tinha isso, ela poderia, a mãe poderia ser presa com o padrasto, e ela tinha 6 irmãozinhos pequenininhos em casa, tudo uma escadinha. E ela me falou isso, eu não posso, porque minha mãe, eu tenho um monte de irmãozinhos pequenos, eu não posso abrir a boca para ninguém. E a mãe sabia da história. E ela odiava esse padrasto. E eu, como conselheira bíblica, eu tinha que trabalhar nessa menina e eu tinha que levar essa menina a perdoar esse padrasto. Porque o padrasto havia se convertido e estava na igreja. E a menina precisava perdoar ele. E ele tinha dado um derrame e ele estava na igreja. Ele não podia pegar ela mais porque ele ficou paralítico. Imagina a situação. Então, o conselheiro vai trabalhar em áreas difíceis assim. Que tem solução? Tem. Eu levei essa menina a confessar essa mágoa do padrasto. Ela se sentia suja, ela se sentia usada. Eu levei essa menina a confessar aquele ressentimento profundo. Eu trabalhei na raiz de amargura que ela carregava. Hoje em dia ela é casada, tem filhos, uma menina maravilhosa, perdoou o padrasto, porque ela entendeu que tudo aquilo que ele fez, ele não conhecia Jesus antes, ele estava nas trevas. Mas tudo isso, eu tive que levar essa pessoa a trabalhar isso com ela. Uma pergunta, mas vamos supor, nesse caso dela, tudo bem, ela tem que perdoar. Eu já sei a pergunta que você vai fazer. Ela tem que perdoar, mas vamos supor assim, 2 perguntas. Ele não entra na característica como pai. Uhum. Perante a Bíblia, ele não é o pai, ele é o padrasto, né? Então, a honra a ele, ela não deve a honra que ela não entra naquele princípio de honrar pai e mãe. Mas ela entra no princípio de amar ao seu próximo como a ti mesmo. Certo. Mas a justiça não impede de ser feita. Tá, não é questão de não fazer, eu não entrei no mérito da justiça. Sim. Lógico que para mim, o meu maior interesse era ir lá, denunciar e fazer aquilo tudo. Sim, mas só não que entra nesse âmbito, não entra nesse âmbito. Por quê? Aprende uma coisa, Shirley. Vamos supor que você esteja em um país fora do Brasil, trabalhando, né, como missionário. Nunca se envolva em questão particular. Se envolva, o missionário não pode se envolver em questões particulares. O missionário foi lá para pregar o evangelho que cura, que restaura e que liberta. O que tem de missionários que morrem no campo porque se envolvem em questões particulares. Isso você aprende muito na missiologia. Lógico, tem a justiça de Deus, né? Nós sabemos tudo isso. E ali, pelo que eu vi, a justiça até já tinha sido feita, porque deu um derrame no homem, o homem estava até em cima de uma cadeira de roda já. Sim, sim. Então, agora você imagina só, quando você entra num âmbito desse, você não conhece, por exemplo, o padrasto direito, a atitude dele, o parentes, essas coisas tudinho, o que aconteceria, né? Você foi ali para pregar o evangelho. Então, o meu conselho, se afaste do dele, né? Se afaste o máximo
E vamos trabalhar agora essa área de amargura, essa área de raiz de amargura. Eu fui ali para ensinar o evangelho. Tá certo que a justiça tem que ser feita? Sim. O que eu fiz? Eu cheguei na mãe dela, conversei com a mãe dela e disse para a mãe dela: a senhora deveria denunciar. Sim, mas é isso que eu quero dizer. Né? Eu assim, não quero entrar nesse âmbito. É nisso que eu queria dizer, não na parte da pessoa se envolver de fazer esse processo de denúncia, enfim. Mas não torna errado de vamos supor... Não, a justiça tem que ser feita. Tem que ser feita. A orientação. A orientação. Não colocar a mão de ir denunciar, não. Porque até então a gente não tem provas, né? Exatamente. Mesmo que veja, mas sei lá, pode ter acontecido outra coisa. Vai que na hora a menina mesmo pode contar outro argumento. Exato. Né? Mas a orientação pode ser dada, Exato. Né? Você pode até orientar tudo, mas você não pode se envolver em questões particulares. No campo não se envolve em questões particulares. Tá certo? Se envolve na pregação do evangelho. Você foi lá para ensinar a palavra de Deus. Esse é o meu conselho. Tem que estar focado nisso. Tem que estar focado nisso. Porque senão, por exemplo, eu trabalho no morro há quanto tempo? Essa semana chegou um caso difícil ali para nós, né, amor? Semana ontem? Foi ontem, né? Foi ontem, chegou um caso difícil. A do Glória para nós. O menino que foi batizado lá na igreja. Nós não podemos nos envolver. Não podemos. A nossa parte nós fizemos, ensinamos a palavra, aconselhamos no que é certo, no que é errado. Se você fez a coisa errada, você vai ter que arcar com as suas consequências. Sim, não tem erro. Tá certo? E é isso. Então tá. Então ter o discernimento, né? Boa vontade e interesse pelos demais membros do corpo de Cristo. Então, o conselheiro ele tem que ter essa boa vontade, esse interesse em ver o corpo de Cristo, sabe, buscando a sua santificação, crescer espiritualmente. O conselheiro tem que ter esse interesse. E saber qual é o princípio bíblico para o problema. Então, se você conhece palavra, a pessoa começou a contar o problema, você já sabe, opa, tá errando nisso. Opa, tá caindo nisso aqui. Não que você se coloca como juiz da pessoa, mas que você é um orientador. Mas nessa questão tem que saber bem a palavra. Né? Nessa questão tem que saber muito bem a palavra. Posso dizer uma coisa? Quanto mais você aplica o aconselhamento, mais você vai conhecendo a palavra. Não tem como você conhecer a palavra se você não aplicar ela. No caso, pega até ler, mas não aplica, daí não... Não desenvolve, né? É igual no curso, né? É igual um curso. Você faz, vamos supor, você vai lá igual eu, fiz o de cabelo, mas se eu não praticar, morre, né? Esquece, não sabe tal produto que usar, né? Exatamente. Depois que você pratica, você já sabe, né? ir direto no... E como é que você vai aplicar? Os problemas, na verdade, se repetem com frequência, né? Tipo, é quase um padrão, né? É quase a mesma coisa. Sabe por quê? O diabo, ele enganou a Eva lá no Jardim do Éden. A mesma coisa que ele usou lá no Jardim do Éden, ele usou a esperteza que ele usou lá no Jardim do Éden, ele usou com Jesus. Quando Jesus foi para o monte, né? Ele usou a mesma coisa. A cobiça, né? Tá ali. Então, é a mesma coisa. Os problemas só mudam de endereço, gente. A mentira. Mas é a mesma coisa. É um padrão, é a mesma coisa. Entendeu? Entendendo o padrão, entendendo a resposta para o padrão dentro da Bíblia. Então O restante você vai acrescentando. Agora nós vamos lá para aquela aulinha que vocês vão gostar. 2, 3 aulinhas. Confrontação noutética. O que é noutética? N-O-U-T-T-K. Noutética. Vou explicar para vocês. Esses 3 elementos correspondem aos 3 aspectos da tarefa que as escrituras intitulam de confrontação noutética. O que é? Discernimento do erro da parte de alguém que Deus queira transformar. É o que vocês escreveram antes. Nem precisa escrever de novo. Discernimento. Pode ir falando que eu só vou resumir o que você fala. Né? Discernimento de erro da parte de alguém, né, que Deus queira transformar.
confrontação verbal mediante a palavra, como eu disse, a fim de alterar a sua atividade ou conduta. E o terceiro, confrontação visando o benefício da pessoa, que é a mesma coisa que você escreveu aqui embaixo. Então, o que é uma confrontação notética? É você confrontar com a palavra. Muitas vezes nós vamos dar conselho a uma pessoa, a gente dá conselho com o nosso blá blá blá. Não é? Mas nós não podemos sair, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa aula agora. Nós não podemos sair 1 milímetro da palavra no aconselhamento. Você não pode sair 1 milímetro da palavra. Por exemplo, assim, Deus não separa casal. Shirley, você quer ver dar errado, é você falar para a pessoa assim, você cair no erro de olhar para a pessoa e falar para a pessoa assim, ai, mas tá tão ruim mesmo assim teu casamento, você tá passando por uma situação tão difícil, acho que é melhor vocês separar. A pior coisa do mundo você falar isso. Nunca aconselhe ninguém a se separar. Mas nem dependendo da situação, por exemplo, vá pra mulher Bíblia. apanhando o marido. Mas a Bíblia, a palavra do Senhor, ela te permite o divórcio. Ela permite o divórcio por causa da dureza do coração do homem. Tem duas maneiras, tem duas formas de separação na Bíblia. A primeira forma da separação na Bíblia é por adultério, né? Sim. Nós sabemos disso, né? Se caso a mulher adultera e tal. Homem, A segunda forma é se o descrente quiser se apartar. Só. Sim, aí nesse caso o conselho pode ser dado, né? No caso, eu fui traída, eu não tenho condições de perdoar, não tenho, eu me conheço, eu não tenho condições de perdoar ele, eu não consigo, eu até tentei, porque muitas das mulheres, principalmente, o homem é mais difícil. Mas o descrente é o descrente que tu diz, é o descrente. Descrente, o homem que não é crente, que não é cristão. crente. Que casou com uma que é crente. Que é crente, né? Daí a crente tem E no caso, crente pode se separar? No caso, A não. crente nunca... Ó, deixa eu ler para vocês, para que vocês possam entender. Vamos acompanhar, viu, pessoal? Esse caso aqui vai dar... Vai dar polêmica. Vai dar polêmica aqui, vai dar polêmica. Essa parte Olha aqui. 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao versículo 19. Tá ok? Vou ler. 1 Coríntios 7, amor. Do 10 ao Esse aí 19. tem 1 Coríntios é um exemplo que eu vou dar. Aqui não entra aqui no Confrontação, notética. né? Na confrontação notética. Verbal. Eu não posso aconselhar uma pessoa com as minhas palavras, assim, achar que não é a palavra. pelo que eu acho. Eu tenho que aconselhar pelo que a palavra diz. Mas assim, eu não posso O meu aconselhar. conselho... Eu não posso aconselhar. Mas se a pessoa, vamos supor, que tomar a decisão de se separar, Aí está é errada, ela. Não, ela está errada, mas aí é ela. Tá, sim, eu não posso Tá aconselhar. certo? Você, como conselheiro, não pode aconselhar. Agora, se a pessoa tomou a decisão, tipo do Leonir, ele tomou a decisão e ele quis... Tá, mas e um exemplo que eu dei assim, se a mulher é espancada pelo marido? Bom, se a mulher é espancada pelo marido, qual que é a primeira coisa que tem que fazer? Tem que conversar com a mulher e aí entra o aconselhamento. De sentar os dois e ver, de repente, o que está acontecendo ali? Quebraram vários princípios, estão naquele problema. Restaurou-se o princípio, restaura-se o casamento. Mas nesse caso, conversa-se com a mulher, se no caso são cristãos, né? se Porque não se o for. homem não é crente, Na ou nossa, seja, já começou... na nossa primeira aula, o que a gente estudou? Que é impossível fazer um aconselhamento sem levar a pessoa a aceitar a... Então, mas no caso, o homem, Jesus. ele tem que aceitar, né? Eu falo assim, se não aceitar a Jesus, ele tem que aceitar a minha visita, porque a gente sabe que existe casos Que o a homem mulher não é cristã quer. e o homem não quer, Deve não é ser quer dar nem um aconselhamento crente dentro de dentro de casa. Então, olha o princípio que olha o princípio que ela já quebrou. Sim, ela já quebrou lá no início. Exatamente, por isso que está acontecendo o problema. E aí, mas mesmo assim, ela tem que permanecer. Ela tem que permanecer. A Bíblia, só se ele que for o descrente, deixa eu ler o texto para você ver.
Olha aqui, ó. Ora, aos casados ordeno, não eu, Paulo fala, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Peraí, deixa eu ver se está continuando. Tá? 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Que a mulher não se separa do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido. Então ela abre uma brecha, ela pode se separar, desde que não se case. Mas que se reconcilie com seu marido. Ó, se, porém, ela vier a separar-se. Mas ele já deu uma ordem antes, que não separe. Tá? E que o marido não se aparte de sua mulher. Ao mais digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e essa consente em morar com ele, não a abandone, que é o jugo desigual. O marido tem a mulher incrédula. E a mulher que tem marido incrédulo e esse consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos serão impuros, porém agora são santos. Aí ele fala assim, ó. Mas se o descrente, olha a segunda forma de separação. Mas se o descrente quiser apartar-se, que aparte-se. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. É sinal que não tem paz. É o jugo desigual. Sinal que eles não têm paz. Por isso que Deus fala assim, ó, que se aparte, porque Deus vos tem chamado à paz. Pois, aí ele faz uma ressalva. Pois como sabe, ó marido, que salvará sua mulher? Ou como sabe, ó mulher, se salvará o seu marido? Por que isso? Porque muitas vezes Deus já sabia isso. Que a mulher, ela casa com o descrente, ela quebra um princípio que está lá em 2 Coríntios 6, que é o jugo desigual. É um princípio que você tem que trabalhar na pessoa, quando os dois estão casados e um é crente e outro não. Ela quebra esse princípio, ela já vem da igreja, ela já é cristã, ela quebra esse princípio com Deus. E aí ela tem que permanecer casada. Ela só não precisa permanecer casada se o descrente quiser apartar. Vamos supor que o Fábio não é cristão e você é cristã. E o Fábio quer se separar. Porque é mais fácil ele, que não é cristão, te tirar da igreja do que você levar ele para a igreja depois. Tá certo? Porque o inimigo já vai trabalhar em cima da tua desobediência. Por isso que dá conflito e briga, você quer ir para a igreja, quer ir na programação, quer isso, quer aquilo, e o marido não quer que vá. Então, se ele quiser se apartar, que se aparte. Não fica sujeito à escravidão nenhum e nem outro. Porque como você sabe que você vai salvar ele? Ou como ele sabe que vai te salvar? Vamos supor que o que acontece? A mulher fala assim, não, mas eu vou ganhar ele para Jesus, tal, e tá apanhando do marido, e tá sofrendo. Só que ele era um descrente. Ela quebrou um princípio de Deus. O que nós aconselhamos nesse caso? Vamos restaurar esse princípio quebrado desde o começo. Qual que é o trabalho ali? Levar ele a confessar Jesus, Shirley. Sim. Lembra que eu disse que antes do aconselhamento pastoral, eu sempre ensinar o evangelismo primeiro? Levar essa pessoa a confessar Jesus, esse é o trabalho, essa é a missão dela agora. Ela quebrou um princípio, ela precisa levá-lo a confessar Jesus e acertarem esse princípio com Deus. Eu casei com jugo desigual. Eu quebrei aqui, ó, 2 Coríntios. Esse é um caso. E aí você vai restaurar o princípio. De um casal não crente, nenhum dos dois, e ela se converteu. Ele Sim. não, né? Também existe esse caso. Tem várias hipóteses, né? São vários. Agora, a questão tá, quebrou um princípio. Vamos botar um exemplo. Vamos pegar um exemplo assim. Os dois são crentes. Vamos botar um exemplo. Os dois são crentes. E um larga o ministério. Faz um reboliço em casa, vamos supor. E agora, como é que se conduz daí isso aí? Deixou de ser crente. Tipo, ele deixou de ser crente, largou tudo e agora quer beber, e bebe.
Aí você vai ter que... Aí entra aconselhamento em várias áreas, né? Em várias aí partes. Eu acho que aí, nesse caso, até então, que ele resolveu sair, que ele se desviou, enfim. Aí tem várias... Aí eu acho que ainda é uma forma mais leve, não se torna uma Não, forma aí tem mais várias leve. áreas de ser trabalhado. Eu acho que aí até tranquilo, porque ele só saiu, ele só se né? desviou. No caso, o caso que me pega é a parte do... O marido tá espancando a esposa, isso. Essa parte aí que é a parte então é aí que você tem que entrar no aconselhamento, é aí que tem que levar a esposa, ensinar a esposa como ela faz para levar o esposo a aceitar a Jesus. Tem várias formas que você vai ver, que você vai... Não, entendi. Você vai a raiz do problema. A raiz do problema. Eles estão vivendo eu entendi, mas aí uma na vida situação que eu tô colocando, não é essa situação. Eu não quero mais apanhar. Eu não quero mais viver dessa forma. Mas é ela que tem que tomar a decisão. Você não pode aconselhar ela. Ah, sim, mas aí ela não quer. Aí é isso que eu tô falando. Ela não quer. Eu sempre vou... Eu não posso aconselhar ela a se separar. Eu posso aconselhá-la, sim, a restaurar o princípio, restaurar os princípios que ela quebrou, acertar o casamento com ele e tal, tentar levar ele a aceitar Jesus, mostrar os princípios que ele quebrou, tal, tudo isso. Agora, eu não posso dizer assim, não, você tem que separar do seu esposo. Não, eu não posso fazer isso. A gente, no caso, não pode. Mas a pergunta fica assim. Estamos saindo. Caso ela decida separar. Ela quebra mais um princípio, né? E ela precisa entender na palavra, né? Ela vai tomar uma posição já consciente. E como recuperar depois, tipo, vamos supor, ela quebrou mais um princípio. Como recuperar? Isso dali é acertar com Deus, né? Ela vai ter que acertar com Deus. Ela vai ter que ser responsável, vai ter que ser aconselhada de uma forma que ela entenda o que ela está fazendo. Tem um preço a ser pago? Exato. Exato. Uma separação tem um preço a ser pago? Sim, sempre vai ter, né, Fábio? Você fez alguma coisa contra um princípio estabelecido na palavra, Deus é justo para cumprir aquilo que ele deixou escrito. A tua parte é mostrar os princípios bíblicos da palavra para ela. É importante aplicar, né? Agora, a pessoa é que tem que tomar a decisão. Tá certo? Eu vou explicar, eu vou aconselhar, eu vou ensinar, eu vou mostrar na palavra. Tem solução? Tem. Não existe problema sem solução para Deus. Mas muitas vezes as pessoas não querem esperar em Deus trabalhar. Muitas vezes as pessoas não querem buscar a solução que Deus tem para ele. Não quer. Coração endurecido, mas aí entra você aconselhar, você ensinar, você mostrar. Olha, Fábio, eu já peguei vários casamentos na beira do divórcio e outros já com entradas em divórcio. Que você não podemos citar nome, mas que Deus restaura. Mas Deus restaura o casamento. Pouco tempo atrás houve também essa rejeição. Por exemplo, o marido estava decidido, não quer, decidiu realmente. Ele decidiu, saiu de casa, foi morar num apartamento, estava realmente decidido a divorciar, tudo certo. Foi feita a aplicação do aconselhamento, foi passada uma lição para ele fazer, para ele se restaurar. Porque tem tarefas, né? Uma tarefa. Para você fazer. E ele foi fazendo devagar essa tarefa, né? Ele foi pedindo, não, faça a tarefa. Nós não vamos aconselhar a você separar, porque Deus não separa casamento. Mas faça a tarefa, independente. Ah, mas eu não quero ficar. Não, você não quer ficar, é um problema seu. Tudo bem, mas a tarefa foi passada, o aconselhamento bíblico foi passado e ele tinha que refletir. O que aconteceu? Ele foi refletindo. Poucos dias atrás ele mandou uma mensagem dizendo, estou voltando com a minha... Se reconciliaram. E tal, sabe? Então... A gente até pensou assim, mas Senhor, Deus não vai contra a palavra dele, né? Então, mas vamos voltando. O divórcio em relação a... Shirley, eu nunca vou dar um conselho para a pessoa se separar. Independente se ela pode estar espancando, eu nunca vou dar. Não estou falando disso, estou falando do divórcio em relação à traição. Adultério. Adultério. Aí a Bíblia te dá uma resposta exatamente. Olha, meu marido tem um caso com outra mulher. Sim, aí tudo bem. Aí a pessoa pode pedir a separação, porque a Bíblia diz que, né, dá-lhe a carta de divórcio. Mas isso é duro. Não, Aí é uma decisão própria da pessoa. Aí é decisão da pessoa. Eu nunca vou dizer para ela separe, eu vou dizer para ela assim, olha, existe o perdão. De repente, quem sabe? Porque de repente tem uma restauração, gente. Sim. De repente tem uma restauração, de repente Deus tem até um propósito naquele casal. Porque quando a pessoa quebra princípio no casamento, isso gera adultério.
isso gera depressão, isso gera insônia, isso acaba o amor, traz frieza na cama, dá ciúmes doentio de uma das duas partes. Sim. Tudo isso dá quando a pessoa quebra. Então você já sabe, você como conselheiro, você sabe que tudo aquilo que está acontecendo com a pessoa é por quê? Porque a pessoa está quebrando um princípio com Deus. Então, o que eu disse para nesse caso que o Elias está falando aqui, o que eu disse para essa pessoa? Eu falei, olha, independente de vocês ficarem juntos ou não, que não vai ter jeito, você já tomou a decisão, mas faça essa restauração de princípio. Sabe, pede perdão, você usou a tua esposa antes de casar. Você fez dela, você simplesmente defraudou ela. Eu peguei o texto, 1 Tessalonicenses 4, 2 ao 8, mostrei, peguei Hebreus 13, 4, mostrei, está aqui, ó, digno de honra é o matrimônio, bem como leite sem mácula, porque Deus julgará os adúlteros impuros, já falou até o que ele vai fazer dentro do versículo. E aí eu falei, porque depois qualquer outro casamento que você for dar, você vai quebrar o mesmo princípio. Então não vai dar certo. Restaure esse princípio, confessa para Deus, vá até ela, pede perdão para ela, tal. Eu fiz tudo certinho, eu apliquei ali, e então tudo bem, eu posso até fazer isso, mas não tem mais jeito, não tem mais jeito. Ok. Primeiro eu apliquei nessa pessoa, na mulher, o aconselhamento. E ela foi, fez, tal, pediu perdão para ele, tudo. Ele ainda não entendeu direito, né? Acho que na hora ele falou, mas como isso? E aí depois eu apliquei nele, eu pedi para ela o telefone dele, tudinho. Pô, acabou ele se transformando assim como se fosse quase um filho nosso, né? Porque qualquer coisa agora ele liga pra gente, ligou para dar notícia, né? Que a gente está se entendendo, depois da separação, já estava com o divórcio ali, já tinha entrado com o advogado, saiu da casa. Todos os móveis tá ali. Da casa. Ok. Nós fomos buscar os móveis. Foi uma situação. Eu fiquei, na época... Depende da pergunta. Porque senão vai alongar nesse caso. Porque aqui, nesse texto que foi lido aqui... É que esses problemas de casamento, nós vamos estudar lá na frente, você entendeu? Eu não posso... Mas é que quando entra nessa área de problemas pessoais, é uma área que é bem comum que a gente vai lidar, né? Então, realmente, eu acho que tem que ser realmente bem assim, bem desmiuçado. Sim. Né? Porque é uma então, área nós que é vamos muito trabalhar comum, em problemas de casamentos. Nós vamos trabalhar ainda. Que é uma área que gera muita opinião fora da Bíblia. Fora da Bíblia. É uma coisa que o ser humano normalmente dá aquela opinião dele de imediato. Ainda mais agora com essa lei do feminicídio, né? Tem pessoas ali que falam assim, se um pastor aconselhar que a mulher não pode largar do marido, o marido está espancando ela, ele é até cúmplice. Tal. A gente vê muito isso. Mas eu ainda fico naquela, eu não saio 1 milímetro fora da palavra. Porque a gente tem um Deus que restaura. A gente tem o Espírito Santo que como que fala? Que aconselha, que ensina, que molda o coração da pessoa, né? Então, como conselheiro bíblico, eu tenho que crer na palavra, nos conselhos bíblicos. Senão, eu não tenho como ser um conselheiro bíblico. Senão, a minha vontade, eu vai interferir no aconselhamento. E não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, esse texto que a gente debateu, que foi falado, eu pego aqui a palavra de Paulo. Ele no versículo 10, ele fala que assim, todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor. Então ele está dizendo que não é ele, é o Senhor que está falando. E depois no outro, no versículo 12, ele diz assim, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Então quer dizer que uma hora era o Senhor que falou, e outra hora era aconselhamento dele mesmo, por parte dele, não do Senhor. Tá, então, e agora você quer que eu responda? Por que Paulo falou isso? Ele fala assim, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. É um conselho dele isso aí. Tá, é um conselho dele, mas a Bíblia também diz que não é sobre o julgo desigual. E o próprio Paulo ministrando lá. Tá.
Tá bom. Vamos criar por aí. Senão, cada pergunta assim difícil. Vamos lá, então? Então, agora preste atenção. Mas é bom a gente entrar nesses debates assim por 2 motivos. Aquilo que eu sempre digo, não saia fora da palavra. Então, preste atenção nessa aula agora, tá? Autoridade do conselheiro. Há limite para a autoridade. A palavra é a autoridade. A autoridade que você tem para falar é a palavra. Na prática do aconselhamento, se faz necessário a autoridade divina. A Escritura contrasta 2 modalidades de autoridade. A autoridade de Deus e a autoridade dos homens, que a gente tem que ser obediente a Deus, mas também as autoridades constituídas sobre a gente. Saiba que a autoridade que o conselheiro tem é a palavra. A autoridade de Deus é uma só. Trata-se da mesma autoridade dada embora aos pais, aos governantes e aos anciões da igreja. Os limites da autoridade são fixados nas Escrituras, tá certo? Os limites da autoridade. Então, e tem também o princípio exagerado, como pai. Um dos limites da autoridade em relação a filhos e pai é aquele filho obedecei aos vossos pais, né? E tem aquele pais não provoquei a ira nos vossos filhos, que é um limite exagerado no caso. Mas a autoridade tem que ser a palavra. Eu não posso aconselhar ninguém fora da palavra. Qualquer conselho que um conselheiro bíblico der fora da palavra, ele está fadado ao fracasso no aconselhamento. Não vai dar certo o aconselhamento. O aconselhamento noutético está sujeito às normas bíblicas, não servindo de lei em si mesmo, não ultrapassando a autoridade de Deus. Não deve existir abuso da autoridade no aconselhamento. Você deve aconselhar mostrando a palavra. O falar a verdade em amor é um dever. Então, todas as vezes que você... O que é a confrontação noutética? Todas as vezes que você for aconselhar uma pessoa, peça para que a pessoa leia o versículo que você está lendo. Porque a teus olhos é a entrada da alma. A pessoa lê a palavra, ela entra. Então, confronte a pessoa com a palavra. Se ela tiver que brigar, ela vai brigar com a palavra, não é com você. Porque se você falar assim, não, mas está acontecendo assim, eu preciso tal, mas a palavra está dizendo que não pode dizer. E aí você vai e fala, deu errado, a pessoa vai culpar você. Ah, mas fulana falou para mim que eu podia fazer assim. Nunca faça isso. Quer entrar na área do aconselhamento? Palavra. Não saia dela. Bom, entendeu o que eu disse agora? Eu disse o que, então? Que a autoridade é a... Ok. E eu disse que quer entrar na área do aconselhamento, você tem que aconselhar com a... Então, agora, nós vamos fazer um exercício. A confrontação noutética. Errou... Vai lá na palavra e mostra para a pessoa, olha, fulano, olha o que a palavra diz aqui. Digno de honra é o matrimônio, bem como leite sem mácula. Explique o versículo. Olha, mácula é quando nós manchamos, nós temos relações antes de casar, nós manchamos o leito. A pessoa já vai cair, opa, peraí, tive relações antes de casar. Você entendeu? Deus já falou que ele vai julgar os adultos impuros. Vai lá para as consequências, pega lá 1 Tessalonicenses 4, vai lá do versículo 2 ao versículo 8. Entende? Explica para a pessoa direitinho. Mas eu era cristã, e aí me apaixonei por José, e José tá lá na igreja, não tava, ele era cristão também. Não, mas aí nós casamos, porque eu tenho fé em Deus, que Deus vai trazer ele. Vai lá para 2 Coríntios 6, tá lá, o jugo desigual. Não tem promessa de bênção para o jugo desigual. Ela vai ter que levar ele a aceitar Jesus. Para ela separar, ela vai sofrer. Para ela separar, só se ele quiser. Só se o descrente quiser. Ela mesma, como cristã, nunca pode separar. Então, se eu dou um conselho para ela fora disso dali, está fadado a fracasso esse aconselhamento. Porque o Espírito Santo não vai respaldar aquilo que ele não deixou escrito. Aquilo que você vê da tua mente, teu conselho. Tipo assim... Eu quero dar esse exercício e Liz, não quero que você veja.
O aconselhamento, vamos supor que antigamente eu tinha muito, era um dom já de aconselhamento. As pessoas, tudo que tinha problema, vinha contar para mim. Como você, por exemplo, né? Corria lá e veio contar os meus problemas. E aí, às vezes, a pessoa vem, né, uma pessoa do mundo, por exemplo, porque é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. Então, aí você é cristã, você vai lá na pessoa e a pessoa, aí você fala assim, ai, menina, fulano, meu esposo, anda com ciúme de mim, vive brigando com ciúme de mim. O que o mundo vai falar? Eu tiro por mim quando eu estava no mundo. Quando a pessoa falava assim, eu falava da pessoa, fica de olho. Sinal que ele está aprontando. Não é isso? Primeiro conselho que a gente dá. Aí você tem que cuidar, porque se ele está com tanto ciúme de você, é porque ele está aprontando com você. Além de dar um mau conselho, porque ele tem que ter ciúme de você mesmo, que você quer o presente que Deus deu para ele? Ou vai ter ciúme da vizinha? Não, é de você mesmo. Então, em vez de você dar um conselho bíblico para a pessoa, ainda bota grilo na cabeça. Olha, ele deve estar aprontando mesmo. Esse é o conselho do ímpio. Esse é o conselho do ímpio. Então, nós temos que ter muito cuidado em saber os conselhos que nós damos, biblicamente. Vamos aconselhar essa irmãzinha, tá apanhando, tá sofrendo, né? Mas quebrou o princípio. Vamos aconselhar ela a restaurar um princípio com Deus, ir para o joelho, orar, jejuar. A ferramenta tá aqui, conversar com Deus, acertar as coisas com Deus. É incrível, Cílio. A pessoa acerta os princípios com Deus, automaticamente as coisas vão mudando. É incrível. Também. As pessoas então eu preciso. Quando te pedem conselho é porque elas querem algo, né? É porque elas querem algo, elas querem mudança. Querem mudança. Mas né? agora um conselho, eu tenho duas perguntas. Um conselho, por exemplo, vou pegar um exemplo, a pessoa é uma cristã e as pessoas de fora pedem conselho. Mas as pessoas vão botar o exemplo que elas não são cristãs. Você tem que levar ela a aceitar Jesus primeiro. É impossível fazer aconselhamento sem levar a pessoa a aceitar a Jesus. Outra pergunta que talvez não tenha resposta agora. A pessoa, vamos pegar o exemplo, ela se separou, ela quebrou um princípio com Deus, certo? E ela tem que restaurar esse princípio. Mas vamos supor, ela separou e... Pegou ela já... Então, ela vai ter, como falei, vai ter um preço a ser pago. Mas esse preço vai ser pago, vamos supor, ela vai ter o julgamento de Deus. Eu não sei como Deus vai cobrar. Não, sim, mas aí vai ter o julgamento de Deus, vai ter? Isso aí tem. Vai ter, mas então sabemos que vai ter um julgamento. Mas vai ter alguma consequência dela agora, exemplo... Não sei, né, Fábio? Isso aí é com Deus, né? A única coisa que eu posso dizer é que ela errou e ela precisa pedir perdão para Deus e pedir perdão, acertar as coisas, porque amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se ela quebrou um princípio no casamento com o esposo, ela vai ter que confessar para Deus e pedir perdão para a pessoa, que ela errou com a pessoa, ela defraudou o irmão. Aí o resto é com Deus, é o trabalho com Deus. É Deus que sabe, tá? Né? Como que vai ser. Então, deixa eu dizer uma coisa, nós não podemos sair fora do que está estabelecido aqui, tá certo? Então, determinar quais os empregos próprios e impróprios da autoridade no decurso do aconselhamento. Vou fazer perguntas para vocês, tá? Em cima desse estudo que nós já tivemos, que não podemos sair fora da palavra de Deus, tá certo? Não podemos sair fora desta palavra de Deus. No próximo vídeo, nós vamos fazer um exercício em cima disso que nós estudamos, da autoridade da palavra, ok? E eu quero que vocês me respondam as perguntas para mim analisar se vocês entenderam que a palavra é a autoridade, que nós não podemos aconselhar sem aplicar a palavra de Deus. Amém. Fechou? Ok.